Universo Literário. Muito bom dia, nós estamos de volta com o Universo Literário. Muito obrigada pela sua companhia e eu te convido para conferir um bate-papo com a jornalista e escritora Maura Campanile sobre seu livro Temos Fome, Somos Loucas. Agora, no Universo Literário, prosa aberta. Ao saírem da caneta do escritor, as histórias e mesmo o discurso de seus livros tomam vida própria na imaginação e nos hábitos de leitura de pessoas. No entanto, uma forma que essas palavras tomam vida apela ao gosto humano pelo encontro e pela troca. São os clubes de leitura. A reunião periódica de leitores para falar sobre o mesmo texto pode revelar os diferentes caminhos de interpretações e discussões, ao mesmo tempo que fortalece os laços entre leitores e amigos. O livro Temos Fome, Somos Loucas, da jornalista e escritora Maura Campanile, é um retrato desse potencial dos grupos de leitura. A obra narra a história do Círculo Feminino de Leitura, um clube de leitura de mulheres com mais de 50 anos. Ele começou há 15 anos a partir da ideia de uma das integrantes, a sexóloga Neise Galego, que buscava, então, um coletivo com que pudesse compartilhar suas leituras. Composto inicialmente por familiares e amigas de Neise Galego, o grupo se fortaleceu com o passar do tempo, celebrando a força do coletivo ao criar um espaço de experiência cultural e acolhimento. Temos Fome, Somos Loucas reúne relatos intimistas, literários e uma relação de 180 livros discutidos pelo coletivo. Para difundir a prática dos grupos de leitura, o livro também é composto por um guia prático para quem deseja formar seu próprio clube. E então, para sabermos mais sobre o processo de escrita do livro, conversamos com a jornalista e escritora Maura Campanile. Bom dia, Maura Campanile, seja muito bem-vinda ao Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Muito obrigada pela sua participação, é um prazer tê-lo conosco. Oi, Michele, olha, muito obrigada a você pelo convite, estou muito feliz de ter sido convidada, de estar aqui com os ouvintes da rádio, para mim é um prazer. Obrigada, Maura. E seu livro Temos Fome, Somos Loucas é inspirado na história real do Círculo Feminino de Leitura, que é um grupo de leitura formado por você e outras mulheres. Fala um pouco desse círculo, por favor. Como é que ele teve início? O que motivou a criação? Esse grupo é um grupo formado por mulheres, na época que a gente começou, na casa dos 40 anos, e que algumas eram irmãs e essas irmãs foram convidando as amigas. O interessante é que nessa época, hoje, né, todos os círculos de leitura, clubes de leitura, eles estão assim na moda, numa efervescência, mas naquela época não era comum e a gente não tinha muito ideia de como é que um clube de leitura poderia funcionar, né? Então foi a ideia de uma das minhas amigas, que a Neise, ela queria reunir as amigas e poder conversar sobre os livros que ela estava lendo, trocar ideias. E a gente se reuniu meio para saber como é que isso podia funcionar. E deu muito certo, a gente, né, eu conto no livro os nossos 15 primeiros anos, mas a gente já está indo para 17 anos juntas, nos reunindo uma vez por mês, lendo livros, mais de 180 livros a gente já leu. E o que eu acho que é interessante é que ele foi sendo criado e a gente foi formatando de uma maneira que ele é um pouco mais do que só um clube de leitura. A gente vive esses livros, né? A gente faz a reunião, a gente se fantasia conforme o livro, a gente prepara a comida inspirada no livro, a gente faz atividades. Então, na verdade, é uma celebração ao livro, né? É um encontro, assim, onde a gente vivencia o que a gente leu. Então, acho que isso que é o diferencial e é o que faz desse clube, desse círculo, uma coisa perene, que foi, assim, ganhando importância nas nossas vidas, né? E, Maura, de onde veio o desejo de narrar a trajetória de vocês em uma obra literária? Partiu de você? Foi uma vontade do grupo?
Então, eu já escrevo, né? Eu sou jornalista e trabalhei a minha vida inteira na área socioambiental, e nessa área eu já escrevia. Eu tenho uns 10 livros, né, publicados, sempre nessa área de reportagem. E aí todo mundo sempre falava para mim: Maura, você precisa escrever essa história, sabe? A gente precisa contar para as pessoas. A gente sempre teve essa coisa de tentar replicar isso, porque a gente gosta tanto dessa experiência. Mas essa coisa, a gente não tem tempo. Eu sei que chegou agora, eu estou numa fase da vida também que eu queria fazer algumas mudanças. E aí eu fui fazer o curso de escrita criativa, meio assim, já pensando nesse projeto, sabe? E ele veio disso, dessa vontade, tanto de contar essa história, quanto de pegar essa minha experiência com escrita e transformar isso numa coisa mais literária mesmo, com mais liberdade. Então eu juntei essas duas vontades nesse livro. Que bacana! E pensando nessa questão do livro, Maura, ser uma transposição da história real de vocês, do grupo, como é que foi o processo de escrita? Teve alguma ficcionalização da realidade? Olha, a gente sempre fala, né, que quando você escreve, você já está ficcionando, né? Então, eu sempre deixei muito claro, inclusive para as meninas, que era uma visão minha sobre o que aconteceu lá, né? Então, tem sim, é uma história real, as personagens são reais, elas existem, pode ter alguma modificação, algumas. Eu mudei o nome, mudei algumas circunstâncias, principalmente as pessoas que não fazem mais parte do grupo, tal. Mas no geral é a nossa história, ela é contada, né, ao longo desses 15 anos. Eu conto passagens, né, na verdade, da nossa trajetória juntas. Eu para mim, eu tenho assim, o CFL, a gente chama de CFL, né, esse grupo, que é o Círculo Feminino de Leitura. Ele é o grande personagem do livro, né? Então, eu vou contando a história dele, as nossas histórias, a partir da nossa participação no grupo, né? Agora, Maura, um livro sobre um grupo de leitura acaba despertando no leitor uma curiosidade maior sobre quais as obras literárias que o influenciaram. Você falou aí em torno de 180 livros. Comenta um pouco sobre os livros que vocês leram Ah, no Círculo Feminino ao longo desses anos, de que forma que eles influenciaram o estilo desse novo romance. então, uma coisa que eu acho que é bem bacana desse nosso círculo é que a gente não tem um gênero fixo, um estilo fixo. Então, a gente lê de tudo. Qual que é a filosofia? Nós somos em 11, a gente faz 11 reuniões por ano e em dezembro a gente faz uma festa, né? Então, cada reunião é na casa de uma pessoa, e quando a reunião, a anfitriã, né, ela é a anfitriã do mês, ela indica o livro. A única regra é essa, que ela já tem que ter lido esse livro para ela saber se ela gostou e por que ela indicou. Ela tem toda a liberdade. Então, a gente lê clássicos, a gente lê alguns livros de ensaio, contos, a maioria é romance, mas tem romance de todos os tipos, romances contemporâneos. Então é isso. A gente lê Jane Austen, a gente já leu Jorge Amado, a gente lê Gabriel Garcia Marques, a gente lê Clarice Lispector, a gente lê de tudo. O que eu fiz, né, para o livro? Eu fiz uma seleção, porque eu vou contando como crônicas, assim, né? Cada capítulo é um livro. Então, eu selecionei mais ou menos uns 40 livros que foram marcantes, ou pelo que estava acontecendo no momento, ou pelo livro em si. E aí eu vou contando a partir disso, né? Os livros que foram, sei lá, que deixaram mais marcas na gente. Então, é um pouco isso. Tem de tudo, assim. Então, a gente vai tendo desde livros como o Mulheres Francesas Não Engordam, que é uma biografia de uma francesa que fala sobre por que as francesas vivem bem e apreciam a vida, até você vai ler Comer, Rezar e Amar, entende? A gente vai escolhendo os livros conforme a pessoa está no momento, não tem uma regra fixa. E isso é bacana, porque vai ampliando muito. Livros que alguém não leria, né?
Tem gente no grupo que gosta mais de livros mais leves, tem outras que só gostam dos grandes clássicos, mas todas se permitem ler e vivenciar livros diferentes. Eu acho que isso vai criando uma cumplicidade entre o grupo e vai abrindo a cabeça